Oi, gente, tudo bem? Eu estava fazendo um estudo bíblico essa semana, eu comecei um estudo bíblico novo, né? E eu comecei a aprender umas coisas diferentes e queria compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo. Eu já li os evangelhos todos, só que dessa vez eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais Jesus, porque parece que quanto mais eu conheço, menos eu sei, menos eu conheço, né? A gente vai descobrindo tantas coisas novas sobre o Senhor e eu queria aprender mais. Só que esse estudo bíblico começou um pouco diferente. Eu não estava esperando aprender tanto sobre história. A gente começou falando sobre o período interbíblico. Eu não sei se você já estudou sobre isso, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Começa depois de Malaquias e vai até Mateus. E começou a falar muito sobre história. História do que aconteceu nessa época e foi um pouco enfadonho, porque eu não estava esperando, gente. Eu só queria aprender logo o que eu queria saber de Jesus e período histórico, o que aconteceu, o que os persas, os gregos, o que Alexandre o Grande fez, gente, pelo amor de Deus, né? Por que isso teria importância, né? Além, é claro, da gente compreender a história. Eu não estava esperando, sinceramente, ver alguma coisa espiritual em tudo isso. Por isso que eu sei que eu tô repetindo muito essa palavra, mas foi uma surpresa para mim. Porque não sabia que dava para tirar algum ensino espiritual além do ensino histórico sobre tudo isso. E aí eu fiquei assim, tô lá copiando na maior, sabe, uma coisa assim bem... Não que eu não goste de história, mas de repente, quando a gente tava falando sobre o período grego, de repente deu um chance na minha cabeça. Eu falei assim, eu fui o Espírito Santo, com certeza, né? Deu um despertar assim na minha cabeça sobre o agir de Deus diante de tudo isso. E eu pude ver que não era irrelevante, era uma coisa essencial. A gente precisa entender a história. Foi aí que eu comecei a perceber que a gente precisa compreender a história, sabe? E não só sobre coisas do passado, mas sobre o que está acontecendo hoje em dia também, sobre o nosso presente, sobre o momento atual. E eu vou ler para vocês, né, sobre o que me chamou a atenção. Vou ler para vocês. Com a influência grega, a maneira de pensar de muitos povos foi sendo modificada e o mundo foi sendo preparado para uma religião universal. A disseminação, o avanço e o conhecimento da língua grega criou a possibilidade depois para a pregação do Evangelho numa língua universal e a possibilidade da leitura das Escrituras por toda a extensão do Mediterrâneo, pois também o Antigo Testamento seria traduzido para o grego na versão dos 70, ou a Septuaginta, e o Novo Testamento seria também escrito em grego séculos mais tarde. Não sei se você conseguiu pegar o que eu estou querendo dizer, mas Deus estava preparando o mundo para a chegada de Jesus. É nesse ponto que eu quero chegar. Deus estava preparando o mundo para a chegada de Jesus e para a pregação do Evangelho. Isso que eu acabei de ler não está na Bíblia, mas é algo irrelevante, sabe? É algo importante, é um detalhe importante, porque às vezes a gente pensa que a gente só vai ver o agir de Deus nas Escrituras, mas isso não é verdade. A gente também vê no nosso dia a dia, né? E na nossa história. E Deus, durante esses 400 anos de silêncio entre
o último dos profetas, até a chegada de Jesus, até o aparecimento do anjo Gabriel para a família de João Batista, Deus estava trabalhando, né? Não eram 400 anos de silêncio, o céu não estava em silêncio totalmente. Deus estava trabalhando. E Deus continua trabalhando ainda hoje. Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus e Ele está preparando o mundo para o retorno de Jesus mais uma vez. As coisas não estão paradas, está tudo se desenvolvendo para a volta do Senhor. Como nessa época você vê, o mundo foi sendo preparado para uma religião universal, né? As pessoas começaram a falar uma única língua também. É como o inglês hoje em dia. O grego naquela época era como o inglês hoje em dia. Então as pessoas já começaram a falar a ter um mesmo idioma, sabe? E o Antigo e o Novo Testamento o Antigo Testamento foi traduzido para o grego e o Novo Testamento foi, em sua maioria, escrito em grego. Então você vê que houve essa preparação. Por quê? Se as pessoas não falassem o mesmo idioma, como é que ia ser pregado o Evangelho? Sabe? As pessoas precisavam ter essa comunicação. Eu sei dos dons do Espírito, muitas pessoas passaram a falar novas línguas, mas muitas ainda não falavam. E o grego, a língua grega, foi essencial para a pregação do Evangelho. Ou seja, com essa disseminação da cultura grega, do domínio grego sobre aqueles povos, né, daquela região do Mediterrâneo, facilitou a pregação do Evangelho. E eu não esperava, eu falei assim, foi um choque. Eu falei, cara, Deus estava agindo, Ele permitiu, por isso que às vezes a gente não entende quando Deus permite certas coisas, sabe? E a gente se pergunta, por que Deus está permitindo isso? Mas está aqui uma das provas, por que Deus permite certas coisas. Talvez naquela época muitos não entenderam, né? Você não gosta de ser dominado por outros povos. O povo judeu queria libertação, queria liberdade, queria um salvador. E eles não queriam ser dominados por mais um povo. Poxa, tudo de novo, né? Você vê 400 anos de guerra, de domínio. Mas Deus estava trabalhando, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Talvez para que o idioma grego, para que as pessoas passassem a falar um idioma, sabe? Não que Deus quisesse que todas as pessoas no mundo inteiro falassem um único idioma, mas que pelas pessoas serem bilíngues, falarem mais de um idioma, com certeza, gente, isso facilitou a pregação do Evangelho. Aí veio o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E a maioria daquelas pessoas falavam grego. Então, você vê, Deus estava preparando o mundo para a chegada de Jesus. E não tem só esse fato, tem vários outros fatos que eu não vou citar no vídeo agora. Mas onde eu quero chegar? Assim como Deus preparou o mundo para a chegada do Messias e para a pregação do Evangelho, Ele está preparando o mundo para o retorno de Jesus. E Ele está fazendo isso agora. Né? É por isso que eu vou colocar ainda, né, o título do vídeo. A gente tem que saber interpretar, a gente tem que saber analisar, observar os sinais dos tempos. Eu não estou falando isso para colocar medo. Jesus está voltando. A volta de Jesus não deve ser um terror, mas deve ser um tipo de alegria. O tempo está acabando, nossa, vai acontecer guerras, muitas pessoas vão morrer, infelizmente. Vai ter muita fome, muito desastre. Isso sempre aconteceu. Mas vai se intensificar, infelizmente, vai piorar. Só que a questão é que a gente tem que se posicionar. Eu vejo muitas pessoas falando que esse ano é ano de santificação, é ano de posicionamento. E a gente tem que se posicionar nesses últimos tempos, a gente tem que se santificar. Sabe, Jesus está voltando, Deus está preparando o mundo.
Vamos analisar, gente. Observa o que está acontecendo ao nosso redor, sabe? A internet, gente, já foi assim. Poxa, a gente usa a internet para poder pregar a palavra. E isso não é algo superficial. Não foi algo, não um detalhezinho qualquer. Sabe? Deus permitiu certas coisas de acontecerem na história da humanidade. Ele continua permitindo, dando oportunidade para as pessoas conhecerem Jesus, para as pessoas ouvirem o Evangelho, para as pessoas se santificarem, para as pessoas se aproximarem mais dele. Ele não quer que as pessoas morram, ele quer que as pessoas vivam. Ele quer que nós nos acheguemos a ele, que nós o conheçamos mais. O retorno de Jesus não tem que causar medo. Ah, mas é porque vai ter muito desastre. Realmente vai ter desastre. Sempre aconteceu desastre, agora vai piorar. Vai ser mais desastres ainda. Mas não porque Deus quer que as pessoas morram, sabe? Então a gente tem que compreender, a gente tem que saber analisar o tempo que a gente está vivendo. A gente tem que saber observar, se preparar, porque Jesus está voltando, Deus está preparando, e tudo isso, todo o retorno do nosso Senhor. Então, é que nem aquela passagem, Apocalipse 22, que diz: quem é mau, que continue a fazer mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um, de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Então, por aí você já vê, não é que quando ele fala assim, quem é mal que continue a fazer o mal, não é uma ordem, mas é que a gente tem que se posicionar, tem que decidir que caminho a gente quer seguir. Quer seguir o caminho da imundície, o caminho errado, o caminho da mentira, do pecado, ou a gente quer seguir o caminho que Deus quer que a gente siga, que é o caminho da verdade, que é o caminho da pureza. Ele diz: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Então, tudo isso que está acontecendo agora não é pra gente se desesperar. Ah, Jesus está voltando, eu nem me casei, as pessoas não estão pensando nas coisas dessa vida, gente, não pode ser assim. Casamento, trabalho, minha carreira, gente, tudo isso um dia vai acabar. Se não acabar com a volta de Jesus, vai acabar porque tem que acabar, porque um dia a gente não vai viver para sempre. Então a gente tem que aproveitar esse momento para se aproximar do Senhor, para se santificar, para falar dele para as outras pessoas, seja na internet, seja pessoalmente, sabe? Fazer um esforço, aproveitar esse momento para se preparar, não para se desesperar, para viver como se o amanhã não existisse, mas para aproveitar, para se aproximar mais de Deus, para estar preparado para o que vem por aí. Tem gente que acredita em arrebatamento, tem gente que não acredita. Mas independente do que quer que você acredite ou não, todo mundo tem que se santificar, todo mundo tem que se preparar. E você? Vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo ou você vai tomar uma atitude, vai se posicionar? É essa palavra que eu queria deixar para vocês, sabe? Deus não está em silêncio, Ele está movimentando as pecinhas do tabuleiro, colocando cada coisa no seu lugar. Tá dando oportunidade para todo mundo.
Ele está preparando o mundo, assim como ele preparou o mundo para a chegada de Jesus e para a pregação do Evangelho. Ele está preparando o mundo mais uma vez para o retorno de Jesus. Acredite quem quiser. Receba essa palavra. Eu espero que essa palavra não seja só mais uma na sua vida, mas que ela te ajude a tomar uma atitude, te ajude a se posicionar e se santificar e se preparar para o retorno do Senhor, porque Ele está voltando e é de uma vez por todas, né? Não vai ter segundas chances. Então a gente tem que se preparar, porque Ele já está dando chance hoje, Ele já dá várias chances hoje. Não é uma chance. Deus dá chances pra gente todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, Deus já está te dando uma chance de fazer o que é correto. Então você tem que se decidir, né? O que você vai fazer? Eu gosto também muito dessa versão que diz: e quando chegar aquele tempo, todos os que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. Os homens de bem continuarão a praticar o bem, e aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. Então, que tipo de pessoa você é? Desses dois grupos de pessoa, aonde você está? Eu sei que ninguém é perfeito. A gente nunca vai ser perfeito. Pelo menos não nessa vida. Não até Jesus voltar e transformar todos nós. Mas em que grupo você está? No grupo que persevera, que tenta continuar mudando, que tenta continuar se santificando, ou no grupo que vai continuar fazendo o que está fazendo de errado, assistindo besteira, né? Tratando o corpo como se fosse uma porcaria, tratando as pessoas como se elas fossem, sabe, nada, como se você fosse superior a todas elas. Ou você vai reconhecer o seu estado miserável, de pobre espiritualmente, que necessita de Jesus, que necessita de mudança, que precisa aprender a tratar as pessoas bem, que precisa conhecer mais Deus. Você nunca vai conhecer Deus o suficiente. Se você acha que sabe muito sobre Deus, você não sabe. Então, assim, vamos nos santificar e nos preparar para o retorno do Senhor. Aproveitar esse momento para se preparar e não para se desesperar. Não é para isso. É para se preparar. Isso vai acontecer. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Você tem que estar preparado, porque Ele te dá chances todos os dias. Olha quantos anos você está vivo. Deus está te dando uma chance hoje, está te dando uma chance amanhã, se você estiver vivo. É só assim a gente aproveitar e viver da melhor forma que a gente pode viver, pedindo ajuda a Jesus, pedindo ajuda ao Espírito Santo. E eu sei que Deus vai iluminar a vida de cada um, e vai dar forças, vai dar coragem, vai ajudar a gente a resistir às tentações. Eu creio nisso. Eu não sou perfeita, eu tenho muita coisa ainda para aprender, mas a gente vai tentando. A gente vai tentando e continua tentando, e eu sei que vai dar certo, eu sei que vai ficar tudo bem. Deus vê o esforço de cada um, sabe? Ele fala aqui na última parte, né? Não tá aqui. Se eu me lembrar, eu coloco aí na edição. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar. Às vezes a gente pensa que a gente tem que compartilhar para pessoas específicas, mas muitos têm Facebook, acho que quase todo mundo, pelo menos no Brasil, tem WhatsApp, tem status. Então, se você quiser compartilhar, pode compartilhar, né? Seja avulso ou seja para pessoas específicas, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e quem sabe a gente se vê na próxima, né?
vamos nos preparar para o retorno do Senhor e eu sei que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Ele vai nos ajudar, como sempre ajudou a igreja dele, durante todos esses anos. Foi Deus que ajudou a gente a chegar até aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí.